E aí, turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica aqui comigo de Direito Penal, professor Sandro Caldeira. E hoje vamos falar um pouco sobre a parte especial do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, crimes contra vulnerável, né? O estupro de vulnerável, ele tem previsão no artigo 217-A do Código Penal. Para que ele exista, é necessária a presença de alguns requisitos que você precisa ficar muito atento, muito atenta, para poder mandar ver, mandar bem na sua prova, tá certo? Vem comigo então aqui, vamos colocar ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Primeira possibilidade configuradora do estupro de vulnerável é o indivíduo, né, ou seja, a prática desse comportamento com o sujeito menor de 14. Menor de 14, cuidado, 14 anos não é estupro de vulnerável. Então, se o sujeito tem uma relação sexual com um menor de idade que tenha 14 anos ou mais e essa relação sexual é consentida, nós não teremos estupro de vulnerável, a não ser que ele force, que ele use de violência ou grave ameaça, aí vai para o estupro normal do 213, mas não esse estupro especial, que é o estupro de vulnerável, ok? Atenção para isso aqui. Já caiu na prova que fulano, a vítima tinha 14 anos, aí o pessoal tudo vai lá no estupro de vulnerável. Claro que não, tem que ser menor de 14, 13 anos, né, 13 anos os quebrados, não pode ter feito 14 ainda. Se fez 14 e teve relação sexual, a relação sexual a partir de 14 anos não é mais estupro de vulnerável. Pode ter outros crimes aí, mas não o estupro de vulnerável. Fechado isso? Atenção para essa questão então. Outra questão que é importante. O sujeito, para responder pelo estupro de vulnerável, ele tem que ter ciência, saber que a vítima é menor de 14. Se ele está num local, está numa festa, por exemplo, ele vê aquela pessoa, um local fechado, né, uma boate, por exemplo, e ele olha para aquela pessoa e vê, né, vê ali uma menina, pode estupro de vulnerável, pode ser, né, homem ou mulher, ele vê essa menina lá, essa mulher, né, grande, uma compreensão física, estrutura já de mulher, maquiada, né, dentro da boate, e eles acabam saindo e vão para um motel. Depois, no dia seguinte, ele descobre-se que ela tinha lá 13 anos de idade. E aí? Formalmente tem um estupro de vulnerável, né? Aparentemente se adequa, mas faltou um dos elementos. Qual é? É o dolo. Ele tem que ter ciência de que ela agia, de que ela efetivamente era menor de 14. Ou seja, nesse caso a gente está diante de um erro. Como é que é esse erro? Quando eu tenho um erro sobre um dos elementos que integram o tipo penal. É um erro de tipo. O erro de tipo, ele exclui o quê? Ele exclui o dolo e culpa, né? A conduta se torna atípica se o erro for um erro invencível, que é o caso. Então, se ele está lá, ele não sabe que ela é menor de 14 anos, né? Porque todo o contexto fático leva para ele não saber disso. Nós teremos então aqui o quê? Um erro de tipo, e o erro de tipo exclui dolo e culpa, torna a conduta dele atípica, e aí ele não responde pelo delito. Fechado isso? Outra possibilidade de estupro de vulnerável que a gente tem é o sujeito aqui, ó, parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, conjunção carnal, outro ato libidinoso, com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Muita atenção para isso aqui, né? Todos esses casos, o sujeito tem que ter essa possibilidade de saber que a pessoa se encontra nessa situação. Se ele sabe que... Imagina, se ele sabe que a pessoa é doente mental, ok. Agora, se ele não sabe que a pessoa é deficiente mental e que não tem esse discernimento, né, para a prática. Tem que ser doente mental e não ter o discernimento. Imagina, então, se ele não souber, porque às vezes a pessoa não aparenta ser maluca, né? Tem gente que não aparenta ser doida, um monte de gente que a gente conhece aí que não parece ser doido, mas é. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui? Também seria, se ele não soubesse, um erro de tipo. Exclui dolo e culpa, a conduta é atípica. Ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Digamos que a pessoa está alcoolizada, está em coma alcoólico, está lá caído no chão. Ou uma pessoa que é tetraplégica, uma pessoa que está em coma. Isso, se tiver uma relação sexual com uma pessoa dessa, também configura o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Lembrando, né, turma, que o estupro de vulnerável também é considerado como crime de natureza hedionda. Então, atenção para isso. Aplica-se, então, também, nesse caso, a nossa Lei 8.072 de 90, que é a nossa Lei de Crimes Hediondos. Tranquilo? A gente está finalizando mais uma dica. A gente se encontra na nossa próxima dica. Fiquem com Deus, foco na missão e até a próxima.